Boa noite, pessoal! Estou de volta aqui. Hoje nós vamos ter uma live especial com uma convidada super especial, uma pessoa extremamente qualificada, inteligente, que me inspira e que pode inspirar você aí no seu momento de empreender, de começar o seu projeto digital. Então espero que você goste aí do papo que nós vamos ter com ela. Beleza? Então vamos nessa. Deixa eu ver se a Thay está aqui. Tudo bem? Tudo bom, Thay? Tudo ótimo, e você? Prazer estar aqui, falar com você hoje. Vai ser muito bom. Peço desculpa pelo atraso aí, galera. Foi muito mal, mas a gente vai compensar aqui fazendo uma coisa bacana. Não, imagino. Eu imaginei que ia ter alguma coisa, aí eu falei, depois eu vou conversar com a galera aqui e deu mó BO, você viu? Eu vi que o Que a pessoal galera falou falou, com meu você. Deus, eu falei, mas gente, eu tinha combinado que era ter uma conversa. Mas as pessoas perdoam, né? Elas têm um coração assim, grande, Perdão, galera, generoso. perdão. Imagino. Bom, vou pedir para você se apresentar. Não sei se o pessoal da minha audiência todo já te conhece. Você está saindo de um momento de bastidor agora, nesse momento, né? Por muito tempo você trabalhou em grandes projetos, que a maioria das pessoas conhece os grandes projetos, mas ainda não te conhece. Então, vou pedir para você se apresentar. Fechado. Bom, eu sou a Thay, eu sou executiva de marketing há muitos anos, mais de 11 anos. Trabalhei em empresas como a Azul Linhas Aéreas, como a TAP em Portugal, como o G4 Educação, como a Boca Rosa, que vocês já conhecem mais. E também atuei como atriz num passado longínquo, quando eu era bem guriazinha. E agora eu Atriz sou de onde? mãe da Globo, você acredita? Eu também, eu sou dublê do Chai Suede. Ele é lá de Vitória, que nem eu, Que capixaba, massa. do Espírito Santo. Então, bom, tenho uma carreira super acadêmica também e sou executiva, ocupo cadeiras executivas há mais de 10 anos no marketing e agora pela primeira vez em voo solo como empreendedor. Em voo solo não, porque eu tenho sócios maravilhosos, mas empreendendo pela primeira vez. Com a sua empresa. Tem quanto tempo você abriu sua empresa? Um mês. Um mês, qual a sensação? A Loucura, primeira, né? loucura, cara, muita loucura. Incrível, assim. Eu pensei que seria mais difícil, na verdade, do que está sendo. A gente nasceu já com clientes muito fodas e fazendo coisas muito relevantes que eu acreditei que ia demorar aí, pelo menos até o final do ano, para a gente conseguir começar a fazer, mas a gente já nasceu fazendo muita coisa rápido e está sendo Eu, demais. eu já imaginava que você ia já começar mais rápido do que você mesmo imaginava, né? Pelo histórico e pela sua inteligência. Eu estava até conversando com a Paty hoje. Paty, vou conversar com a Thay. E ela é uma pessoa inteligente, cara. Tipo, tem gente que tem um quê de conversa inteligente. Eu tenho um amigo que chama Malvis. Não tem uma vez que eu saio de uma conversa com o Malvis que eu não fico um tempo sem dormir pensando, cara, esse cara abriu um vácuo de oportunidade aqui que eu não, cara, não tava vendo isso e tal, mas é tão longe que também dá um medo de fazer o que ele fala. Aí eu adio uns 2 meses de fazer. E às vezes eu até brigo, não, isso não faz sentido, aí vai ver, cara, ele tava muito certo. Tal. Então, às vezes eu converso com você também, eu vejo um pouco do Malves em você. E normalmente esses caras são executivos de muita experiência em empresa muito grande, né? Porque a gente aqui, eu pelo menos no meu mundo digital, é pouco growth hacking, é muita intuição, muita habilidade de comunicação, mas poucas alavancas que transformam o crescimento de uma maneira tão grande como você fez nas empresas que você trabalhou, né? Se Ah, cara, você mas, puder. mas a sua inteligência é uma inteligência muito mais difícil, né? Porque é uma inteligência bem difícil de construir, né? É bem mais difícil você construir uma inteligência intuitiva e subjetiva de conectar coisas, porque você observa o que você faz, que eu acho genial, falando aqui para o seu público, mas eu acho você o melhor infoprodutor do Brasil, sem dúvida. Eu tenho um respeito muito grande, porque eu acho que você consegue vender de uma forma ética, misturando arte, misturando coisas não óbvias, para criar uma conexão absurda. Então, o seu tipo de inteligência é o tipo mais raro que existe. Eu gosto de dizer que o copy é o profissional mais difícil de se criar, de se ensinar, porque ele tem que ter uma inteligência que não é lógica, única e exclusivamente, mas que precisa se apropriar da subjetividade para construir a lógica. Então você é genial. Obrigado, não tem roupa para esse elogio, não. Ó, mas deixa eu te perguntar. Eu vou começar com uma pergunta polêmica, que eu te liguei, né? Para quem não sabe, né? Como é que eu faço? Eu não costumo fazer esse tipo de conversa. Então, se eu não estiver sendo bom, você me avisa depois, tá? Normalmente eu faço consultoria com meus alunos. Então, não sei se eu vou ser um bom extrator de informação de pessoas como você, mas eu vou tentar e vou dar o meu melhor.
Mas eu ligo e alinho. Ó, eu vou te fazer algumas perguntas mais ou menos assim. Só que eu sempre começo com uma das que não estava alinhada para deixar tudo mais confuso e botar emoção no jogo. E eu vi outro dia que você botou no seu Instagram uma seguinte frase: gestor de tráfego é como infoprodutor. Empresa grande, empresa, sei lá, tipo as empresas que você trabalha, né, são as multinacionais ou empresas mais estruturadas, né, com marcas mais sólidas, elas fazem marketing de performance. Eu queria que você falasse assim, qual que é a grande diferença? E eu falo isso genuinamente mesmo, porque eu conheço o mundo do marketing de performance pela minha esposa. A Paty trabalha, é igual você, executiva de marketing, já trabalhou na Uber, na Nubank, no Mercado Livre, Então, assim, é a mente meio parecida com a sua nessa. E ela também não fala gestor de tráfego, né? É Uhum. marketing de performance. Mas qual que é a diferença na essência? Eu acho que são muitas, assim. Os gestores de tráfego que eu conheci, eles normalmente têm uma formação muito focada em gerar tráfego pago, né? Então, gerar um tráfego pago dentro de um site, dentro de uma lista. Quando a gente olha para o marketing de performance, ele vai num nível mais estratégico do negócio. Como é que eu olho para todos os canais de aquisição, né? O canal de aquisição é aqueles canais que a empresa usa para trazer cliente para dentro. Tá? Seja para gerar lead, seja para, de fato, fazer um self-checkout, uma venda direta, enfim. Quais são os canais que a gente tem? E como a gente vai usar esses canais com diversos objetivos e sempre com uma análise de dados profunda para a gente gerar o melhor desempenho para aquele conjunto de canais. Então, quando você olha para uma área de marketing de performance, hoje uma área de marketing de performance fica dentro, normalmente, ou da estrutura de marketing, se a empresa é um pouco menor, ou da estrutura de growth marketing, se a empresa é maior e tem várias áreas do marketing ali dentro. E aí, nessa estrutura de growth marketing, a área ela vai olhar para dados, ela vai olhar inteligência de venda, ela vai olhar quais dos canais de mídia que eu estou trazendo, sejam pagas ou orgânicas, eles estão no fim do dia gerando mais venda. Porque, ó, dentro de uma empresa um pouquinho mais estruturada, você tem vários canais de aquisição ali. Você tem Facebook, Google, influenciador, social, mídia off, WhatsApp, enfim, vários canais. E aí o que você faz? Cada um desses canais, ele provavelmente vai ter uma taxa de conversão para venda diferente. E aí você vai otimizar o seu time de venda para atender melhor aquele canal e conseguir gerar muito valor. No G4, por exemplo, a gente fez isso. A gente entendeu que o Thales, por exemplo, era um excelente canal de venda. Embora no volume ele gerasse menos leads, os leads dele tendiam a comprar mais. Então a gente montou uma squad dedicada para ele, específica para os canais dele, que ele dava de uma forma diferente, usava algumas artimanhas diferentes dos outros canais. Não Você que estava preocupado. estruturou essa. Se você puder explicar qual que foi a sua atuação dentro da G4 e quando você entrou lá? Que você entrou bem no começo, né? Quando a coisa ainda estava engatilhando, né? Você transformou, ajudou eles a transformar num negócio gigante que ficou, né? Acho que tudo a gente faz em time, né? Mas Uhum. no G4 eu entrei, era uma empresa bem novinha ainda, tinham muito poucas pessoas. Entrei bem no início mesmo, ainda era o Gestão 4.0, imersão e mentoria, tinha um curso só. E a ideia era como é que a gente construía uma marca que conseguisse comportar diversos cursos e que tivesse canais de aquisição diferentes para esses cursos e não dependesse única e exclusivamente daquele produto específico dos 3 fundadores. Então, lá dentro, o que eu fazia? Né? Eu tomava conta de marca, eventos, social, tanto social institucional quanto social dos fundadores, design, audiovisual, YouTube, podcast, influenciadores, PR, marketing de produto. Então, também a gente, na minha área, construiu os pitches dos vendedores. Tudo que era relacionado à marca e aquisição, a gente tocava. Entendi. E aí depois você fez esse crescimento, ajudou eles, organizou. Fiquei Você era 3 anos gestora. lá. Quantos? 3 anos. E aí você foi para a Boca Rosa, né? A Isso. Boca Rosa, ela era uma grande influenciadora, né? Que trabalhava essencialmente com publis, então ela fazia Uhum. bastante publi.
Até que teve, eu não sei se a história é essa, tá? Vou Uhum, contar o que eu sei da história. E se eu estiver errando, você me corrige. tá bom. E aí ela sofreu em algum momento da carreira ali dela alguns cancelamentos, as marcas pararam de procurar por causa dessas polêmicas que ela acabou se envolvendo durante a vida. E ela falou: Ah, é? Eu não vou depender de marca então não. E aí ela começou a criar produtos próprios e aí ela parou de depender de marcas e ela foi construindo uma estrutura empresarial forte para vender os produtos dela. E Exato. mesmo assim, ela falou, cara, vou começar a botar o meu pezinho nos produtos digitais. E ela Uhum. colocou. Como é que foi essa decisão, se você participou? Por que que alguém que já está tão grande está falando assim, cara, eu quero ter produto digital também? Boa. Eu acho que são dois pontos interessantes aqui, né? O primeiro é que ela acumulou muito conhecimento da internet. Ela sabe muito bem como conversar com uma audiência, como criar uma comunidade, porque hoje a gente tem um problema que eu acho que vai mudar muito a regra da rede social daqui a um tempo, dividindo aqui minha tese com vocês, que eu não gosto de contar para muita gente não, porque eu não quero um monte de gente fazendo isso, que eu quero fazer primeiro meus clientes. Uhum. Mas a Bianca consegue inverter a ampulheta, o funil do marketing. Ela trabalha muito mais na comunidade do que no alcance. E a gente olha para social, né? Então você tem alcance, depois você tem seguidor, depois você tem engajamento, depois você tem fã. Quase ninguém trabalha na esfera do fã, né? Da comunidade forte. E ao mesmo tempo, a gente antigamente estava basicamente em visão de ranking e seguidores. E a internet mudou. A gente hoje, todas as redes sociais, à exceção de pouquíssimas, são otimizadas para alcance. Então, eventualmente, você pode ter menos ou mais seguidores, isso não vai garantir exatamente o seu alcance, né? Até que no Instagram ainda é um pouco menos, mas no TikTok, no Shorts, por exemplo, o alcance é o rei. E aí ela consegue influenciar o alcance através da ponta final, que é a comunidade. Então, ela é uma das influenciadoras que tem a comunidade mais forte no Brasil. Pessoas que realmente amam ela, acreditam muito Como é que nela. ela faz isso? E eu vi que você escreveu alguns textos dos lançamentos dos produtos dela, tal. Eu achei genial a campanha que vocês manteram. Eu não sei se eu tenho ela. Acho que até você publicou no seu Instagram recentemente, né, mostrando que as donas das marcas não eram mulheres e Sim, tal. Como é que faz isso? Como é que inverte a ampulheta? Se você pudesse me dar assim, duas ou três dicas para eu deixar a minha própria comunidade muito mais forte, estar mais perto dos meus super fãs. por Como é que exemplo, replica isso? vamos supor, hoje, quantas pessoas você, Leandro, segue? Quantas eu sigo? Isso, no seu Instagram, por exemplo. Ai, cara, eu devo seguir umas 1.000. Umas 1.000. Dessas 1.000, quantas você viu um conteúdo hoje? Ai, cara, eu não sei, bastante, não sei quantas, não. Na verdade, eu não sei se eu sou atípico, tá? Ah, Normalmente eu sigo meus clientes. seus Eu não clientes. sigo influenciadores, assim. Eu sigo Uhum. amigos e clientes, porque eu quero saber o que os meus clientes estão fazendo, às vezes até dar opinião sobre eles, coisas nesse sentido, né? Não é? Normalmente, a gente tende a ver 1% de quem a gente segue. 1 a Uhum, 10%, dependendo do volume que a gente segue. E uhum, todo mundo, você, não sei, mas a maioria das pessoas está preocupada em aumentar o número de seguidor. Só uhum, que quais são, por exemplo, as ações que você faz nos seus stories, uhum, de fato, para criar conexão, né? Acho que você faz bastante isso. uhum. Eu vi que você deu uma desacelerada ali. Então, o story já pega uma galera mais engajada. Você tem Uhum. close friends? Não, eu só Não. tenho só stories normal mesmo. Então, Close Friends, por exemplo, ele vai entregar muito mais os seus stories e para as pessoas que estão realmente interessadas. Então, você pode pensar quais são as pessoas que deveriam estar no meu Close Friends, como é que eu vou expandindo isso? Como é que eu tenho um relacionamento dentro do meu Close Friends que eu divido coisas mais profundas do que o que eu divido no meu Instagram normalmente. Todos os grandes E a Bianca influenciadores, faz isso? a Bianca não faz Close Friends, mas ela tem vários grupos, né, com as Uhum. pessoas que gostam dela, que se Grupos de quê? De relacionam com ela. WhatsApp? Tipo, grupo Isso, de quê? Tipo com de os super fãs. Telegram, WhatsApp, exato. Só que a Bianca tem uma coisa que não só a Bianca, como o Casimiro, como o Whindersson, como a Virgínia, são pessoas que começaram em mídias que permitem que você passe muito tempo com o criador. Então é diferente eu ver um vídeo seu aqui de 30 segundos e depois eu ver mais 50 vídeos de 1 minuto, 30 segundos, e eu passar 15 minutos, 20 minutos com você. O Uhum. nível de profundidade da nossa relação com 15, 20 minutos é muito maior. Então, por exemplo, live é uma coisa que você faz que aumenta
a superfície de contato que os seus seguidores têm com você. Além disso, stories aumentam a superfície de contato. Se você tem um close friends, por exemplo, você pode aprofundar ainda mais. Se você tem um canal no YouTube, onde você faz vídeos mais longos, você aprofunda ainda mais. E o que acontece? Essas pessoas que passam muito tempo com você, elas passam a realmente se importar com você de uma forma profunda. E aí, com isso, elas influenciam ao lado ao contrário, porque o que movimenta muito o alcance é o engajamento. E o número de pessoas que tem uma relação quente com você, ela vai impulsionar a probabilidade do seu alcance ser mais alto. Então, você Sabia que eu fazia influencia o uns vídeos começo de pela ponta. 20 minutos no Instagram, de vez antigamente, dava muito bom. Tipo, eram uns vídeos de Do 20. caralho. A galera até falava, minha irmã, como é que esse cara me deixou preso 20 minutos num vídeo? Às vezes 8, 9, né? E era uma publi que eu fazia para alguma coisa, ou enfim. Aí agora, recentemente, eu parei e comecei a fazer de 1:30. Mas live eu faço todo dia. E stories eu respondo. Ah, tem uma teoria, não sei se você já tinha olhado sobre essa ótica, né? Mas o Instagram mudou o lance do alcance dos stories. E se você publicar poucos stories, publicar 2 ou 3, o meu vai bater muito mais view. 80 mil views, 70 mil views, sei lá, 100. Agora, se eu publicar 10 respostas profundas, tipo, eu escrevo lá uma respostona profunda de algum, porque é o meu conteúdo que gera valor mesmo para as pessoas, né? Aí ele vai entregar bem menos, vai entregar 30, 25, bem menos mesmo, assim, tipo, 6 vezes menos, 4 vezes menos. Só que aí teve um dia que eu falei, cara, eu prefiro 20 mil pessoas vendo minhas respostas, 10 respostas profundas, lendo como se fosse um livro, do que 100 mil pessoas vendo, sei lá, meu café da manhã ou eu brincando com o Guto. E aí eu só tinha tese, né? Ah, eu prefiro isso, mas aí no nosso fundo, o nosso eguinho gosta de ver o número 100 mil no Stories, né? Então, aí teve um dia que eu falei, cara, vou fazer um teste. Fiz 2 e botei um link. E aí bateu lá 100 mil, o segundo bateu 75. E aí deu, sei lá, 1.500 cliques no link. Aí no outro, eu fiz um monte de perguntas e respostas. E botei o link no final, lá na 10ª pergunta. E aí deu 11 mil a 10ª pergunta. Bem menos, é quase 10 vezes menos. Chuta quantos cliques deu? Quanto? 1.600. Deu mais o de 11 mil do que o de 80, de 75. Então é loucura isso, né? É a sua tese sendo reforçada, né? Então a Total, vaidade, ela é perigosa, né? total. Você vê esse movimento até, teve um cara bem grande nos Estados Unidos, depois eu mando o nome pra você, mas um puto influenciador gigantesco, que ele apagou o dele, tá refazendo tudo do zero, porque ele tava fazendo muito conteúdo de massa que, cara, o cara tinha milhões de seguidores, mas ele não conseguia monetizar, porque não tinha relação nenhuma. E era uma coisa aleatória, as pessoas seguiam ele por causa de trend, de vídeos, não gerava nada, sabe? Não construía nada. Então, se você olhar, por exemplo, o próprio lançamento da Bianca tá lá, dá pra ver, né? Tem um vídeo que ela fez de tutorial, resgatando ali as origens dela do YouTube, de 10 minutos, que teve 13 milhões de visualizações. Um vídeo Falando de de 10 produto minutos. de 10 minutos com 13 milhões de visualizações. É incrível. E tá, me conta como é que foi o processo dela falar, cara, eu quero lançar um produto digital. Porque eu, mais do que ninguém, sei nesse exato momento o quanto que é o custo de oportunidade de um calendário. Porque se eu vou lançar um produto digital agora, eu deixo de lançar a maquiagem. No meu caso aqui, se eu vou lançar o Venda Todo Santo Dia agora, inclusive avisar para vocês que eu vou lançar o Venda Todo Santo Dia, dia 9. O link está na bio, se vocês quiserem, se inscrevam. Vai ter um curso gratuito, como entrar no digital. Lá eu vou mostrar os meus funis de venda que mais venderam, vou mostrar o estudo dos produtos digitais que mais venderam em 2024 e vou ensinar vocês a criar um seu primeiro funil de vendas. Então, se você tiver interesse, vai lá. Mas para eu Animal, tem lançar interesse. o venda, Vou lá, você vai? vou, Tomara que você goste. É vou muito. fazer. Eu vou dizer para você, esse foi o lançamento que eu mais planejei o conteúdo para ter. Olha que loucura que eu vou fazer. Eu vou revolucionar o mercado, hein? Ah, Eu sou copywriter, mas eu estou desenvolvendo o lançamento para ter o máximo de conteúdo e o mínimo de copy. Então, não vou ficar contando história, não vou encher de depoimento, não vou encher de gatilho mental. Vocês vão ver que vai ser assim. Eu botei uma meta de botar um contador e eu vou entrar direto no ponto central do conteúdo em 3 minutos. Porque eu preciso explicar algumas coisas antes. Mas normalmente eu fiz um estudo de CPL das pessoas, a galera faz isso em 30 minutos, começa o conteúdo. Cara, é um desrespeito com o tempo de todo mundo, né? Então, eu vou me comprometer em respeitar o seu tempo. Eu vou te vender, o Venda Todo Santo Dia ao final,
mas eu te prometo que o conteúdo inicial que eu vou te dar vai ser melhor do que a maioria dos cursos que você viu por aí. Voltando. E aí, qual foi? Vocês não sacaram que era um custo de oportunidade? Porque já estava grande? Será que vai dar certo? Por que que Então, ela quis? Ela olhou eu acho que margem? a primeira coisa que eu falei, ela tinha esse conhecimento para passar, né? E ela poderia ajudar várias pessoas. E o segundo ponto é, cara, independente, né? Tanto para Bianca ou qualquer pessoa, se você pensar na liquidez, na margem que tem um produto digital, é absurdo. Você consegue fazer caixa, né? Então, se você está numa entre safra de produto, na minha visão, se eu fosse uma grande influenciadora, eu não faria publi. Eu venderia minhas coisas. Que ia fazer por você construir prédios no terreno dos outros. Você vai ali, você vai ganhar até um caixazinho, mas você não constrói, o resíduo não fica para você, né? E quando você olha para o mercado de curso, né, um mercado de produto digital, de infoproduto, você tem uma margem muito boa, você tem um custo baixo, né, perante outros produtos, você não vai ter que investir em fábrica, em matéria-prima, em nada, em distribuição, em nada disso. Você vai ter que gastar basicamente com mídia. Se você já tem uma grande audiência, você vai gastar ainda menos com mídia. Se você não tem, você vai gastar com mídia. Então é um custo muito menor do que qualquer outro negócio. Margem muito boa. Caixa rápido. Não vai esperar 90 dias para receber. Então, assim, é muito positivo. Se você tem um conhecimento que você pode vender, cara, para mim não tem porquê uma pessoa não fazer um produto digital dela. Então, É, se você olha o quanto você consegue gerar de cá, a própria Blank, né? Que a gente fez, o primeiro curso que a gente fez na Blank, quase R$ 1 milhão a gente bateu. R$ 1 milhão. Sem investir nenhum real em mídia, nenhum real. Então, qual foi o custo que a gente teve? Zero. E o ROI que a gente teve? 1 milhão. Que negócio que te dá isso? Em é pouco uma tempo. máquina de fazer dinheiro Máquina de inacreditável, né? fazer dinheiro, bizarro, assim. Então, se você pode ensinar alguma coisa para alguém, se você pode construir um produto digital, não tem por que não fazer, né? O risco é muito baixo e o retorno é muito alto, é desproporcional. Cara, eu vou até te falar, é muito louco, né? Porque a gente está falando isso de uma grande marca, né? A Boca Rosa e tal, mas você ainda tem uma outra por trás. Eu não sei se é um produto digital. Conta do projeto do Paulo Guedes que você está lançando. É curso, é uma pós-graduação? Eu não entendi direito ainda o que é. E eu nem Eu sei se eu ainda podia não. te falar. Pode. Eu ainda não posso contar o que que é, mas a gente vai ter um grande lançamento do Paulo Guedes ainda em setembro e outubro. Não só dele, do Paulo Guedes, com o Joaquim Leite, que é o ex-ministro do Meio Ambiente, com a Marta Gianchini, que é conselheira da Minerva, que é um dos maiores grupos de agropecuária do Brasil. Então a gente vai ter um lançamento bem grandioso com ele. Estamos fazendo um negócio enorme. E, putz, sem dúvida, ele é um dos caras mais inteligentes, cultos e profundos que eu já tive a oportunidade de conhecer. O cara, assim, é bizarro o nível de conhecimento que o cara tem e de experiência, né? Putz, o cara fundou o BTG Pactual, na época era o Pactual. O cara fundou a AFIA, o cara fundou o IBMEC, comprou a Abril, comprou a HSM, foi ministro da Economia, fez PhD na Universidade de Chicago e agora ele vai poder fazer um negócio bem diferente, bem legal aqui pelo Brasil. Mas vai ser, você pode pelo menos dizer se vai ser infoproduto? Esse é um produto educacional. É, em produto educacional. Então, provavelmente vai ser vendido online, então é um infoproduto de alguma maneira, não sei qual é a entrega, né? Mas, cara, olha o tanto que está ficando inevitável para qualquer pessoa, não tem mais como não ver o tamanho da oportunidade. E uma coisa que eu fico dizendo para as pessoas assim, porque às vezes fala, pô, Paulo Guedes está entrando, então não é para mim. É óbvio que o Paulo Guedes vai carregar audiência e vai carregar um histórico de reputação e ele vai ficar gigante. Mas, essencialmente, as armas tecnológicas que o Paulo Guedes vai ter estão acessíveis na mão de praticamente todo mundo. Porque a arma é a mesma, cara. Ele vai hospedar na mesma internet, ele vai anunciar no mesmo Facebook, ele vai entregar numa plataforma que é de streaming, que também 100% de vocês têm acesso a streaming, 100% de vocês têm acesso a fazer entregas ao vivo, a imagens muito boas. E você não precisa competir e ganhar da Boca Rosa. Você não precisa competir e ganhar do Paulo Guedes. Porque nenhum negócio é tão grande ao ponto de engolir o mercado inteiro. Não existe isso, né?
Então, não é porque existe o Paulo Guedes que você que vai ensinar sobre finanças não tem espaço para você. Não é porque existe a Boca Rosa que você que fala sobre maquiagem não tem espaço para você. Essas pessoas estão coexistindo e o fato de existir um Paulo Guedes e uma Bianca, pelo contrário, te ajuda, porque ela levanta ainda mais a bola da informação sobre esse negócio, mais pessoas compram, vão comprar dela e de você, né? Então, acho que essa é a grande reflexão. Tecnologicamente falando, a tecnologia está acessível de maneira muito igual para todo mundo, como nunca teve antes na história da humanidade. É verdade. Porque antigamente as grandes empresas tinham tecnologia e os pequenos não tinham. Agora, a linha de tecnologia é exatamente a mesma. O software que eles vão usar é a mesma, é óbvio, né? Vão ter acesso a alguns profissionais, alguma coisa, mas a base tecnológica é a mesma para todo mundo. Cara, teve um ponto que você falou que a gente está mudando muito. A indústria da educação foi a primeira, mas eu acho que outras indústrias vão sofrer isso, que é, cara, a gente tem a oportunidade de muitas empresas pequenas existindo. Quando eu falo pequeno, não significa que a pessoa não vai faturar muito, não. Estou falando pequena no eixo de faturamento ali. Empresas que faturam até 5 milhões no Brasil são consideradas pequenas. Cara, a educação, ela está meio que fazendo um movimento pela internet de voltar ao que era lá atrás, quando na Grécia Antiga a galera saía para conversar e todo mundo se ensinava. Então, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e cada vez mais as pessoas que têm conhecimentos específicos, não necessariamente são as maiores, que vão fazer o melhor resultado em determinado nicho. Então, putz, às vezes o cara é o melhor, com um amigo meu que é dentista, ele falou, pô, tem um cara que está ficando gigante, que ele é o melhor cara de fazer um tipo de manobra no dente. Tipo, é um negócio super específico. O cara tá ganhando muito mais dinheiro com isso do que fazendo a própria manobra que ele sempre fez, que tornou ele super famoso. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre você conseguir usar as ferramentas da melhor maneira possível. Eu acho que isso o Leandro sabe melhor do que quase todo mundo no Brasil, do que você ser uma pessoa com uma grande mídia. Eu sei de várias pessoas muito famosas que fizeram lançamentos que tiveram faturamento muito menor do que outros muito menores do que elas. Então, é realmente um jogo que dá para o pequeno ganhar do grande e ele não necessariamente precisa competir, né? Como o Leandro falou, eles vão coexistir. Uma mesma pessoa que pode comprar uma formação do Paulo Guedes da vida pode comprar de um outro cara que é super específico em um determinado tema e é pequeno. Então, essas pessoas vão se retroalimentar. E agora, eu queria que você falasse também um pouco sobre o seu projeto, né? Sua empresa. E antes de apresentar a empresa, eu queria só fazer uma pergunta: como foi a decisão de coragem de largar uma coisa segura, porque você era uma profissional que estava já no C-level, né? Já estava como diretor, ou não sei se era VP, mas assim, no mais alto grau que você podia estar dentro da sua carreira, provavelmente com uma remuneração altíssima, e falou assim, cara, eu vou abrir mão disso, eu vou arriscar isso e eu vou abrir meu negócio. Como é que foi essa decisão? O que passou na sua cabeça? O que você queria? Era, era propósito? Era poder pegar a capacidade financeira que empreender dá, que por maior que seja o seu cargo, nunca empreender vai te dar uma proporção tão gigante. E aí explicar um pouco do seu projeto também, do seu novo projeto. Eu vou ser bem sincera, eu acho que primeiro eu morri de medo, demorei muito, na verdade, desde quando eu saí do G4, eu já tinha muita vontade de empreender. Falei, não, eu quero fazer mais um bom job aqui, mais uma boa entrega antes disso, mas na verdade era eu evitando, eu tinha muito medo, porque eu não tinha feito isso, né? Então, eu sempre fui uma boa executiva, uma boa profissional de marketing, não necessariamente seria uma boa empresária. Mas eu fui começando a entender que, cara, eu tinha todos os conhecimentos, todas as ferramentas e habilidades para construir o meu negócio. E uma coisa muito importante, assim, que você falou, todo mundo tem que saber disso. O seu salário nunca vai te deixar rico. Ele pode ser o melhor do mundo, mas salário não deixa ninguém rico. O meu potencial, o nível de energia que eu tenho, de intensidade, dedicação, de disciplina que eu tenho, pouca gente que eu conheço tem. Então, em vez de eu usar isso para construir o negócio dos outros, que eu estava falando da publi, eu vou usar para construir o meu. Então, e nesse trajeto, eu vou construir vários outros, porque a minha empresa serve a outras empresas. Então, no meu trajeto de construção de um negócio muito próspero, eu vou construir muitos negócios prósperos, porque a grande função dessa empresa que eu estou fazendo é realizar um propósito meu. Obviamente, eu vou ficar muito mais rica do que eu já sou hoje com isso. Vou deixar também muitas outras pessoas mais ricas do que eu deixaria sendo
só executiva de um negócio. E, além disso, eu vou construir um negócio 100% com a minha cultura, com a minha filosofia, com a minha e do meu grupo, né, de pessoas, que são as coisas que eu acredito, que me motivam, que me movem, e vou poder gerar um impacto maior ainda no Brasil. A nossa empresa... Ixi, não sei se foi lá que travou ou foi aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Travando, não estava tão boa a live. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Será que foi quem caiu? Foi a Thay ou fui eu? A Thay travou para vocês também? Ah, travou dela. Provavelmente ela vai voltar. Vamos ver. Vamos esperar ela voltar. Ah, acabou a bateria. Ela mandou uma mensagem aqui. Deve não ter mandado pelo computador. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que ela saiu. Vou agradecer. Eu ia falar para vocês seguirem ela, mas depois vocês procurem na internet Thay Dantas e vocês vão ouvir falar muito nesse nome. Porque é uma pessoa extraordinária. Eu tive o privilégio, o bom da gente produzir conteúdo, dos benefícios é que você fica amigo e conhecendo pessoas muito inteligentes que acabam te ajudando no processo. Então, já fiz algumas calls com ela, ela deu muita aconselhamento aqui para mim sobre a forma como eu distribuo minhas marcas, meus produtos. Também estou conversando para ajudar ela dentro do projeto que ela está criando também. Então, sigam aí, Thay Dantas, ela é incrível. E também não sigam só ela, mas sigam o exemplo dela. Ela teve a coragem de abandonar algo que já era bom, né? Ela uma executiva de altíssimo cargo e de muito sucesso, e conseguiria salário alto em qualquer empresa que você pode imaginar aí, e largou tudo isso para vender. Porque o que ela falou ali? Nada vai te trazer mais retorno financeiro do que abrir o seu próprio negócio. E você não precisa fazer isso de maneira súbita. Vou pedir demissão e vou empreender. Ela fez isso porque provavelmente ela tinha caixa. Você não precisa ter caixa, você pode fazer uma transição paralela, que foi o que eu fiz. Quando eu tinha minha agência de publicidade, eu fiz uma transição, eu fiz várias vezes, né? Quando eu tive o meu emprego no sindicato, eu trabalhava no sindicato dos condomínios, era web designer. Aí eu abri a minha agência. Então eu fiz em paralelo, eu trabalhava à noite, final de semana. Quando a minha agência estava ganhando mais do que o meu salário como sindicato, eu pedi demissão do sindicato, fiz a agência crescer mais. Quando a agência estava ali, um patamar ali ainda pequeno, e eu lancei o produto digital com a Kátia, eu fiz a transição. Trabalhava com a Kátia à noite, final de semana. E aí, quando a Kátia já estava faturando muito mais, já muito mais mesmo do que a agência, eu vendi a minha agência. Quando eu trabalhava, olha de novo, quando eu trabalhava com a Kátia, em paralelo eu comecei a fazer o meu projeto no Venda Todo Santo Dia. Quando o Venda Todo Santo Dia já estava maior do que a Kátia, eu vendi a minha participação da Kátia para ela. Então, eu fui fazendo transições paralelas e subindo degraus financeiros e de realização pessoal. Quando eu trabalhava no sindicato, tinha pouca realização pessoal e pouca autonomia. Quando eu fui para a agência, eu já tinha mais autonomia, mais realização pessoal, mas menos dinheiro. Quando eu fui para a Kátia, eu tinha muito mais dinheiro, muito mais realização pessoal, muito sucesso, mas eu ainda não tinha o propósito meu. Eu não nasci para ensinar pontualismo. Eu me dediquei àquela coisa por muito tempo. Aí eu mudei para ensinar o que eu ensino hoje, que é o que eu amo fazer, é ensinar, empreender, ensinar marketing digital. E aí eu fui fazendo isso sem uma transição abrupta, pedir demissão de um lugar para ir para o outro. Eu até teria a possibilidade, porque eu tinha caixa já quando eu trabalhei com a Kátia, quando... Da empresa não, né? Da empresa eu não tinha caixa não, mas das outras vezes eu pude fazer isso e preferi fazer de uma maneira mais uma transição. E é isso, gente. Um abraço. Até amanhã, meio-dia. Todo dia vai ter live aqui. Vocês vão ter que me aguentar.